Olá, tudo bem? Começa agora o programa Arena do Futuro. É um programa novo e inédito na TV Novo Tempo e feito para você com muito carinho. Dá uma olhadinha na arena, dá uma olhadinha. Aqui eu estou numa arena e essa palavra foi usada para dar nome ao nosso programa, justamente por se tratar de um local de debates, de diálogos. Em alguns momentos nós vamos ter pessoas aqui, nós vamos ter debatedores, e esse programa, a Arena do Futuro, vai tratar de profecias, vai tratar do plano da salvação, vai tratar de assuntos polêmicos que irão mexer com o seu coração, irão mexer com você, e você é o meu convidado. Para a partir de hoje, toda semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, você vai estar aqui na TV Novo Tempo, ou pela internet, ou pela Rádio Novo Tempo, e eu estarei aqui com muito prazer para abrir a Bíblia e estudar com você a mensagem da Palavra de Deus. Bem-vindo ao futuro, bem-vindo à Arena do Futuro. Esse é o nosso programa. Ligue para cá, mande um e-mail, faça contatos, divulgue para os seus amigos, fale para todo mundo a partir de agora e entre em contato conosco. Sabe por quê? Porque nós temos um curso bíblico de graça para você. São lições sobre profecias. E nós enviaremos para você, é só ligar para cá, é só fazer contato com a gente. Então fique atento, fique ligado, porque eu vou começar o programa mostrando uma matéria para você. Essa matéria é feita nas ruas por nossa equipe de reportagem, onde nós perguntamos para as pessoas sobre o tema do programa e vamos ouvir o que as pessoas respondem e logo em seguida nós vamos abrir a Bíblia para a mensagem da Palavra de Deus. Veja comigo aqui na tela. Estima-se que o mundo possua 2 bilhões de cristãos, quase 1/3 da população mundial, distribuídos em diversas religiões. A maioria acredita que a Bíblia é o livro sagrado. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Com certeza. Não tenho certeza não, né? Um pouco eu acredito. Com certeza. A Bíblia, ela instrui, na verdade, né? Acredito. De que maneira você ainda usa para tomar decisões? Na nossa vida, né, particular, no ensinamento das crianças, do nosso lar, da nossa família mesmo. Não, tem muita coisa que a gente atualizou, a gente se adaptou, a gente mudou e a gente faz do nosso jeito, falando que ainda está na Bíblia, mas não está mais. Você acha que nos dias de hoje ela ainda tem alguma validade? Sim, tem sim. Eu acho. Não, eu acho que precisaria de uma revisão. Com certeza. Claro que tem, só tem. Claro que tem. Sim, a Bíblia tem validade nos dias de hoje, porque se você ler a Bíblia e você pensar daqui a 10, 15 anos, pela proporção que está acontecendo as coisas, você está vendo que já está escrito. Ela muda às vezes a teoria, a forma de acontecer, mas é o que está escrito. Você ainda usa para tomar decisões? Uso. Infelizmente, eu não sigo muito a Bíblia. Bom, na minha vida sempre. Não, eu leio bem pouco. Tinha que ler mais, mas eu leio bem pouco. Uso sim. Eu leio bastante, mas não uso muito assim para tomar as minhas decisões. Sinceramente, não. E você, entende a Bíblia? Acha que as histórias dela são reais ou apenas simbólicas? Patrícia Piper, para o Arena do Futuro. Muito obrigado, Patrícia. Você pode perceber aí a opinião das pessoas sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Bíblia, por que esse livro tem esse nome? Porque a palavra Bíblia vem da língua grega e significa coleção de pequenos livros. Aqui dentro são 66 livros, entendeu? Na verdade é uma biblioteca sagrada. Esses 66 livros estão divididos assim. Veja, aqui, do lado esquerdo está o Velho Testamento, do lado direito está o Novo Testamento. O Velho Testamento foi escrito antes de Cristo e o Novo Testamento escrito depois de Cristo. A Bíblia Sagrada inteira foi escrita em 3 idiomas originais, no hebraico, no aramaico e no grego. E tem mais algumas informações. Você sabe quantas pessoas Deus usou para escrever o livro sagrado? Cerca de 40 pessoas. E essas 40 pessoas escreveram a Bíblia em aproximadamente 1.600 anos. Agora tem uma coisa muito curiosa. As pessoas que escreveram a Bíblia, em sua grande maioria, não se conheceram. Por exemplo,
Os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E os últimos livros da Bíblia foram escritos por João. Moisés e João não se conheceram. No entanto, o que um escreveu está em acordo com o que o outro escreveu. Esse é um detalhe. Um outro detalhe é o seguinte. Lucas escreveu um livro, um evangelho. Lucas era médico e era um homem muito culto. Por outro lado, Pedro, o apóstolo, escreveu 2 livros. Pedro não tinha tanta cultura assim. Era um homem simples, era pescador. E Pedro escreveu 2 livros. Agora, note, o que Lucas escreveu e o que Pedro escreveu não entram em contradição. Não entra. Por quê? Porque Pedro, Lucas, Paulo, Tiago, Moisés, essas pessoas todas que escreveram a Bíblia, em épocas diferentes, com culturas diferentes, essas pessoas tinham a mesma fonte. A mensagem de Deus vinha da mesma fonte, vinha de Deus. Então, se Deus inspirava todos eles, não importava a época, não importava a pessoa, se tinha muita cultura, pouca cultura, enfim, Deus estava inspirando e isso era o suficiente. Por isso, a Bíblia Sagrada não entra em contradição, porque ela foi inspirada por Deus. A própria Bíblia diz isso. Quer ver? Vamos pegar aqui um texto para você analisar comigo. Vamos ver aqui a 2ª carta de Paulo a Timóteo. Está bem aqui, ó. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Observe. Toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? E útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, os 40 escritores da Bíblia escreveram sob a inspiração de Deus. Uma curiosidade. Algumas pessoas acham que Deus ditou a Bíblia. Assim, escreve aí, João. Eu, João, estive na ilha de Pátimos. Aí Deus foi ditando e João escrevendo. Algumas pessoas acham que foi assim, mas não foi assim. Deus inspirou o profeta, Deus inspirou o apóstolo, Deus inspirou o seu servo e ele escreveu, usando a linguagem humana, a nossa linguagem, escrevendo aquilo que Deus havia inspirado ele a escrever. Tudo bem? Assim, a Bíblia Sagrada tem esses números todos que acabei de mencionar. A Bíblia Sagrada tem, nas suas páginas, nos seus livros, a seguinte forma, para ficar mais fácil o entendimento. Olha aqui, eu estou com a Bíblia aberta em Mateus. O número grande, aqui está o número 4, 3, 4, 5, está vendo? O número grande é o que nós chamamos de capítulo. Capítulo. Os números pequenos, os menores, são os versículos. Então, capítulo e versículo. Aqui no programa Arena do Futuro, sempre vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dizer o nome do livro, o número do capítulo e o número do versículo, nessa ordem, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Então você já entendeu. Nome do livro, capítulo, número grande, versículo, número pequenininho. Fica mais fácil assim. Uma outra informação. Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? Número grande? 1189 capítulos. E sabe quantos versículos tem a Bíblia? 31.102 versículos. Não é incrível? Na Bíblia Sagrada ainda encontramos outras curiosidades. Não só sobre os números, mas também sobre os livros, de forma geral. Por exemplo, a Bíblia Sagrada está dividida em 5 pequenas partes. São elas: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Repete comigo? Vamos ver se você consegue repetir comigo. Você que está me assistindo em algum lugar por onde eu já fiz conferência, você já sabe disso que eu gosto de repetir e gosto de interagir com você. Mas você que está ligando a televisão agora, você pode também falar junto comigo e assim você memoriza com mais facilidade. Vamos lá, são 5 partes. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. É isso aí. Agora responda rápido. Qual das 5 partes da Bíblia não se entende como se lê? Você já sabe. É a parte de profecia.
Profecia é a parte da Bíblia que não se entende como se lê. E é por esse motivo que nós temos aqui o programa Arena do Futuro, justamente para falar de profecias. Claro que vamos falar da Bíblia toda, mas especialmente as profecias, porque justamente essa é a parte que não se entende como se lê. Agora que você tem as informações gerais sobre a Bíblia, os números e tal, vale a pena parar um pouquinho e analisar alguns textos da Bíblia. Veja, por exemplo, o que diz Apocalipse 1, verso 3. Aquele exemplo que eu havia dado, agora é para valer. Apocalipse 1, último livro da Bíblia, está aqui, capítulo 1, verso 3. Observe. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Ele diz assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. Felizes aqueles que leem a Bíblia, mas felizes também aqueles que ouvem a palavra de Deus. É importante ler? Claro que é, mas é importante ouvir também. Existem pessoas que não sabem ler ou que não enxergam e que não podem ler, mas podem ouvir. E nos dias de hoje as pessoas podem ler, ouvir e podem receber a palavra de Deus de várias maneiras. Até mesmo um cego. Uma pessoa que é cega, ela pode ler a Bíblia como? Em braille. Tem a Bíblia em braille. E a pessoa, através do tato, passando as mãos sobre as letras em alto relevo, ela pode ler a Bíblia. E uma pessoa surda pode também ouvir a palavra de Deus. Sabe como? Através da linguagem dos sinais. Através das libras. Eu sei falar uma frase em libras, a linguagem dos surdos. Vou fazer para você. Se tiver alguém com deficiência auditiva, vai poder me ouvir agora, vendo os sinais. Olha o sinal que eu vou fazer, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Sabe o que significa isso? Eu disse assim, ó. Jesus, isso aqui é o sinal de Jesus, ok? Jesus ama você. Que tal? Amém? Muito bom, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que a pessoa pode ter deficiência visual, deficiência auditiva, nada disso atrapalha a pessoa ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Isso é extraordinário. Agora que você tem essa visão geral da Bíblia, vale a pena parar um pouquinho e analisar as 5 partes da Bíblia. Já já nós vamos analisar as 5 partes. Mas antes de chegar nesse ponto, vale a pena chamar sua atenção para um outro texto do livro de Salmos. Vamos para os Salmos. Eu gosto muito dos Salmos e aqui nós temos lições preciosíssimas. Vamos pegar o Salmo 119 e vamos ver o verso 105. Está bem aqui. É o maior salmo de todos. Olha o que diz a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha! Você gostou? Sabe por que eu li esse texto? Para mostrar a você que quando a gente estuda a Bíblia, Deus ilumina os nossos passos. Deus ilumina a nossa vida. Deus clareia. Deus expulsa as trevas da alma. Quando a gente estuda a Bíblia, vem a luz de Deus, vem a bênção dos céus. E quem vive tateando nas trevas do pecado, Deus liberta essa pessoa. Deus abre os olhos dela. Examinar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, abrir o livro sagrado, traz bênçãos para a vida da gente, traz benefícios para a vida espiritual, traz luz para o caminho, traz, na verdade, para nós uma certeza de que vamos caminhar no caminho certo. Por isso, vale a pena estudar a Bíblia Sagrada. E esse programa convida você a dedicar, a partir de agora, toda semana, 1 hora para o estudo da Bíblia. O meu sonho, o meu desejo, a minha vontade é que esse programa se torne para você uma oportunidade em que você convida os seus amigos, reúne-se em sua casa. E aí você faz um tipo de uma classe bíblica, ou um pequeno grupo, ou quem sabe uma arena, não é? Eu tenho aqui a arena e você pode fazer da sua casa uma arena, uma pequena arena. Se nós fizermos isso juntos, nós vamos conseguir multiplicar esse programa e vamos conseguir estudar a Bíblia junto com as pessoas.
Vale a pena fazer isso. Nós vamos fazer um intervalo agora e gostaria que você, nesse intervalo, ligasse para a gente. Ligue para cá, mande um e-mail, nós temos uma equipe que está trabalhando por você e para você. Esse programa é feito para você. Estamos esperando sua ligação, mas ligue agora, ligue já, mande um e-mail para cá e no intervalo, ligue para alguém, manda um Twitter, manda um e-mail, manda uma mensagem e diga, gente, começou o programa A Arena do Futuro com o pastor Luiz Gonçalves. Vamos assistir e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro, o primeiro programa de uma série inédita de estudos da Palavra de Deus. No intervalo, espero que você tenha ligado para nós. Caso não tenha feito isso, ainda dá tempo. Ligue hoje para nós. Temos uma grande equipe à sua disposição. Você pode mandar um e-mail, aparece aqui na sua tela. Você pode telefonar, o número também está aqui. Você pode pedir o curso bíblico. Nós temos um seminário para você sobre profecias bíblicas. Então, não perca tempo. Ligue para cá e durante toda a semana avise os seus amigos e vamos juntos anunciar a palavra de Deus para mais pessoas, para que quando Jesus voltar, mais pessoas estejam preparadas para a vida eterna com Jesus. Amém? Bíblia na mão? Está com Bíblia aí? Pega uma caneta. Vamos agora fazer a segunda parte do estudo de hoje, que é Apocalipse, a resposta. No bloco anterior, eu havia mencionado que a Bíblia está dividida em 5 partes. Lembra? Quais são elas? História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Vamos agora analisar uma a uma. A parte histórica da Bíblia é aquela parte que começa em Gênesis e vai até o livro de Esther. De Gênesis a Esther. Mais ou menos isso aqui, ó. Estou pegando para você aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Até aqui. Veja, tudo isso aqui, do meu lado, vou colocar aqui do seu lado esquerdo. Tudo isso aqui, de Gênesis a Esther, é a parte histórica da Bíblia. Essa parte conta a história da criação, a história de Adão e Eva, a história de como o pecado entrou no mundo, a história de Abel e Caim, Sansão e Dalila, Davi e Golias, a história do Rio Jordão, do Mar Vermelho, do Egito, do maná, da água que saiu da rocha. Ou seja, a primeira parte da Bíblia é a parte histórica. Registra histórias reais, verdadeiras, de como Deus conduziu o seu povo no princípio e no passado. Entendeu? História. Essa parte da Bíblia, a parte histórica, 90% mais ou menos se entende como se lê. Se tiver escrito pau, é pau, pedra é pedra, homem é homem, mulher é mulher. Ou seja, do jeito que está escrito, se entende. Não muda nada. 90% mais ou menos. Tem alguma coisa de simbolismo que ficaria naqueles 10% final. A segunda parte da Bíblia é a parte poética, a poesia. A poesia bíblica começa exatamente aqui, ó, no livro de Jó. Começa no livro de Jó, como está aqui. Vai Jó, aí você tem depois de Jó, Salmos. Depois de Salmos, você tem Provérbios, passou demais aqui. Salmos, aí você tem Provérbios. Depois de Provérbios, você tem Cantares, você tem Eclesiastes. Então, esses são os livros poéticos, tá bem? A parte, o bloco de poesia da Bíblia. A poesia bíblica, 85% mais ou menos se entende como se lê. E 15% tem uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica. Tem mais, porque nós vimos a primeira e a segunda parte. Agora vamos para a terceira parte. A terceira parte da Bíblia é a parte da profecia. Essa é a parte mais incrível e tem a ver com o nosso programa. A profecia é aquela que começa em Isaías. Vai de Isaías, bem aqui, ó. Vai de Isaías, está aqui o primeiro livro de profecias. Começa exatamente aqui. Eu quero mostrar para você, tá vendo? Começa em Isaías e vai até Malaquias. Ou seja, até a divisão com o Novo Testamento. Tudo isso aqui, deixa eu mostrar para você, tá vendo? Toda essa parte aqui. Vai de Isaías até Malaquias.
tudo isso é profecia. Entende? É a parte profética da Bíblia. Mas não é só isso. Tem um livro profético que está no Novo Testamento, que é justamente o livro do Apocalipse. Então é esse aqui, o livro do Apocalipse. Está vendo? Então a profecia vai de Isaías a Malaquias no Velho Testamento e inclui o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Essa é a profecia bíblica. E essa parte da profecia é bem interessante, porque 95% do Apocalipse, das profecias apocalípticas, 95% mais ou menos, não se entende como se lê. Percebeu que é o contrário das outras? Enquanto história, 90% se entende como se lê. Poesia, 85% se entende como se lê. A profecia apocalíptica, 95% não se entende como se lê. Portanto, na profecia, pau não é pau, pedra não é pedra, homem não é homem, mulher não é mulher. Você me entendeu, né? Eu acho que ficou claro para você. A verdade é a seguinte, é que cada palavra da profecia apocalíptica tem outro significado. A Bíblia diz uma coisa na profecia e significa outra. Nas outras partes da Bíblia não é assim. Nas outras partes, quando a gente fala se entende como se lê, aí não pode alterar nada. Mas na profecia, que foi escrita numa linguagem simbólica, aí sim, está escrito uma coisa e significa outra. Essa é a terceira, a profecia. E qual é a quarta parte da Bíblia? A quarta parte da Bíblia são os evangelhos. Eu vou mostrar para você também. Os evangelhos, também aqui, ó. É bem fácil. Começa exatamente já no Novo Testamento. Aqui, ó, Mateus é o primeiro evangelho. Seria Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João. São 4. Esses 4 evangelhos, até o livro de João, até mais ou menos aqui, ó, Marcos, Lucas e João, até aqui, esses 4 evangelhos é o que compõe a quarta parte, o quarto bloco. Seria o bloco dos evangelhos. No caso dos evangelhos, mais ou menos 85% deles se entende como se lê. E 15% são as parábolas. Vou dar alguns exemplos para você no caso dos evangelhos. 85% é literal e 15% é figurativo, é simbólico, dos evangelhos. Os exemplos são os seguintes, eu vou falar alguma coisa e você vai me dizer se é simbólico ou se é literal. Veja, me acompanha aqui. Jesus estava caminhando aqui na terra, encontrou um paralítico e disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu pergunto, isso é simbólico ou é literal? Isso aconteceu de verdade ou não aconteceu? Isso, boa resposta. Aconteceu de verdade. Percebeu? Se entende como se lê. Outro exemplo. Jesus estava caminhando, encontrou uma pessoa cega e perguntou, que queres que eu te faça? E o cego disse, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, então vê. E o homem viu. Isso é simbólico ou é literal? Resposta, é literal. Então se entende como se lê. Porque isso aconteceu de verdade, de fato. Mas existem algumas partes nos evangelhos, alguns episódios dos evangelhos, que a gente não entende como se lê. Por exemplo, ouça bem, por exemplo, Jesus disse, eu sou o trigo, não eu sou o trigo, perdão. Existe o trigo e o joio. Existe o trigo e o joio. Eu pergunto, você é trigo ou você é joio? Você nem é trigo e nem é joio. Porque você não é uma planta. Você é uma pessoa, um ser humano. Então, quando Jesus falou trigo e joio, ele usou uma linguagem simbólica para falar dos fiéis e dos infiéis. Agora, veja essa. Aquela hora eu acabei invertendo, mas veja essa. Jesus disse, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Agora, cá entre nós, você é uma ovelha? Não é. Porque uma ovelha tem 4 patas, 4 pernas, e você tem 2. Eu tenho 2. Então você não é uma ovelha. E Jesus disse, eu sou o pastor e você é a ovelha. Aí está mais uma linguagem simbólica, percebeu? Assim, no caso dos evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% são as parábolas. Viu como é interessante a Bíblia? Vimos até agora 4 partes. Vamos para a quinta e última parte, dos 5, no caso. A quinta parte é o que nós chamamos de cartas. É aquilo que a gente fala epístolas, cartas.
As cartas ou as epístolas começam no livro de Romanos e terminam em Judas. Tudo isso, toda essa parte é o que nós chamamos de cartas, chamamos de epístolas. Aqui, vou mostrar para você, como fiz com todos, vou mostrar isso também. Aqui está, começando com Romanos, ok? As cartas começam em Romanos, aqui está. Vai de Romanos até Judas, perto do Apocalipse. Tudo isso no Novo Testamento são as cartas, as epístolas. Tudo bem? No caso das cartas, das epístolas, 90% aproximadamente se entende como se lê. E 10% são as linguagens ou as palavras figurativas. Mas no caso das cartas, quase tudo se entende como se lê. Entendeu? Ficou fácil, né? Então são 5 partes. Repita comigo. História. Não, para aí. Todo mundo. Começa de novo, vai. Você que está em casa, não deu para perceber a sua participação. Vamos de novo. 5 partes. No ritmo, vai. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Agora responda rápido. Qual das 5 não se entende como se lê? Isso, parabéns. Profecia. As profecias apocalípticas não se entendem como se lê. Você lê uma coisa e significa outra. E o que significa? Como entender a profecia? Essa é a pergunta. Como entender a profecia bíblica, a profecia apocalíptica? Isso é muito curioso, é muito interessante. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, por que a profecia foi escrita numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa? Por quê? Agora você vai entender por quê. Por que a profecia foi escrita numa linguagem simbólica? Apocalipse, capítulo 1, ele fala um pouco sobre isso, o Apocalipse, João fala sobre isso. Aqui está, por exemplo, Apocalipse 1, versículo 4, 5, 6, mas eu quero começar lendo com você a partir do verso 9. Apocalipse 1, verso 9, escuta isso. Eu, João, porque foi ele que escreveu o Apocalipse, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Isso é muito interessante. João disse, eu estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. É isso. João foi exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. João foi preso. Mas antes de ser preso, ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. O Império Romano queria silenciar João, queria acabar com João, queria silenciar a palavra de Deus. E por isso ele foi jogado num caldeirão. Mas Deus o tirou dali, Deus o libertou, Deus o tirou daquela situação horrível e ele saiu bom, perfeito. Assim, João saiu daquele caldeirão de azeite fervendo e foi, em seguida, depois de algum tempo, ele foi levado para uma outra prisão terrível. Já que essa tentativa não deu certo, já que eles não conseguiram matar João no caldeirão de azeite fervendo, então depois de um tempo, eles prenderam João de novo. E João foi lançado na ilha de Patmos, foi preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica no mar Egeu, na antiga Grécia. Ali está a ilha de Patmos, era uma ilha perigosa, terrível, e lá João foi lançado, sem dó nem piedade. Lá ele ficou exilado, ficou preso por 1 ano e meio. A intenção do Império Romano era acabar com João, era impedir a propagação do Evangelho. E foi naquela ilha de Patmos, diante de um contexto de perseguição, diante de um contexto de prisão, foi naquela ilha que Deus deu a João as mais lindas e incríveis profecias, mensagens e visões apocalípticas. João teve naquela ilha as visões do livro do Apocalipse. Depois ele saiu da ilha de Patmos e ele foi para a cidade de Éfeso. E lá em Éfeso ele escreveu o livro do Apocalipse. São 22 capítulos e 405 versículos. E quando João escreveu, ele foi orientado por Deus a escrever o Apocalipse numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. Sabe por quê? Acho que você já entendeu.
Ele foi exilado e foi preso por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. Isto é, João estava passando por uma perseguição e a igreja também, a igreja cristã, estava passando por uma perseguição. E por isso o Apocalipse não poderia ser escrito numa linguagem direta, clara, dando nomes aos bois. Porque se João desse nomes aos bois, com certeza eles destruiriam a Bíblia, acabariam com a Bíblia, queimariam a Bíblia e atrapalharia a evangelização. Então Deus orientou João a escrever numa linguagem simbólica. João escreveu usando figura de linguagem, usando uma figura diferente, usando uma linguagem exclusiva para o Apocalipse. E a intenção de Deus era justamente preservar a Bíblia, preservar a profecia e deixar com que isto chegasse até nós hoje. E aqui nós temos a Bíblia e o livro do Apocalipse, graças a Deus. Há um texto no Novo Testamento, no livro de Lucas. Eu espero que eu lembre bem do texto, acho que sim. E no capítulo 8, verso 10, fala alguma coisa sobre isso que acabei de explicar. Nós vamos ler esse texto juntos e eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Abra comigo a Bíblia no livro de Lucas, no Novo Testamento. É o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos ver o capítulo 8, verso 10, o que diz aqui, a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, ouça isso. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Percebeu? Aqui está, a mensagem é clara. Deus diz para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Assim nós entendemos por que o Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica, figurativa. Para que os inimigos pudessem ver, eles iriam ver, mas não iriam entender. Para que as pessoas perseguidoras pudessem olhar, mas não iriam entender nada. Então, eles iriam, isso aí não tem problema, não é inofensivo. E deixaram a coisa andar. Mas o que eles não sabiam era que as mensagens apocalípticas revelariam o futuro. O que eles não sabiam era que a ilha de Patmos era a arena do futuro. Gostou dessa? A ilha de Patmos era a arena do futuro, porque foi na ilha que Deus revelou a João as mais incríveis visões sobre o futuro da humanidade. Isso é tão impressionante que no terceiro bloco você vai saber como aplicar essa palavra à sua vida diária. Que mensagem Deus tem para você. Mas agora vamos fazer um break, um intervalo. E nesse intervalo você pode ligar para a gente, pega o telefone, liga para cá. Aqui aparece o nosso número de telefone. Você pode mandar um e-mail também para a gente. E não esqueça de divulgar o programa para outras pessoas, para que mais pessoas estudem a Bíblia conosco. Deus te abençoe muito. E daqui a pouquinho eu volto. Até já. Olá, estamos de volta com o programa A Arena do Futuro, o primeiro programa dessa série inédita que está começando hoje na TV Novo Tempo. Pela TV, pela internet, pela rádio também. Obrigado por você estar aqui com a gente. No intervalo você ligou para cá, pediu o curso bíblico. Se já pediu, meus parabéns. Se não pediu ainda, ligue e peça o curso bíblico. São lições maravilhosas sobre a palavra de Deus. Mas chegou o momento de fazermos a terceira parte desse estudo importante sobre Apocalipse, a resposta, a Bíblia. Nos dois primeiros blocos, nós fizemos uma base para ter uma visão geral da palavra de Deus. Mas agora, temos que ter um entendimento de como aplicar isso à nossa vida espiritual. Como aplicar isso à nossa vida cristã, no nosso dia a dia. E por isso esse terceiro bloco é muito, mas muito importante. Você sabe que João, quando seguia Jesus, quando era um dos 12 discípulos, João tinha um temperamento muito forte. Ele era conhecido como filho do trovão. Ele era conhecido como uma pessoa temperamental. João era uma pessoa muito complicada. João, na verdade, seguia Jesus, mas era uma pessoa temperamental ao extremo. E à medida que ele seguia Jesus, à medida que ele ouvia as palavras de Jesus, veja, as palavras de Jesus, quanto mais ele ouvia as palavras de Jesus,
mais ele se aproximava de Jesus, mais ele chegava perto de Jesus. Até que no final da sua vida, no final do ministério de Jesus, sabe onde João estava? João estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Ele ouvia a palavra de Deus do íntimo do coração de Deus. João chegou num nível muito grande, muito íntimo. João era íntimo de Deus. Você também pode ser íntimo de Deus. Você pode ser uma pessoa amicíssima de Deus. João, ele chegou ao ponto de ouvir Jesus com os ouvidos no peito de Jesus. João teve esta linda experiência. João, na verdade, conseguiu passar por uma experiência tão grande, tão incrível, que João deixou de ser o filho do trovão para ser o discípulo amado, o discípulo do amor. Foi exatamente isso que aconteceu com João, um milagre, uma transformação. Mas essa transformação se deu porque João ouvia atentamente a palavra de Deus. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus passa por uma transformação, porque há poder na palavra de Deus, há poder na Bíblia Sagrada, há poder na profecia. Das 5 partes da Bíblia, a profecia é aquela que não se entende como se lê, mas o dia que você entender, sua vida não será mais a mesma. Veja alguns exemplos de que o Apocalipse não se entende como se lê. Alguns exemplos práticos, rápidos e objetivos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 7. Aqui o profeta João diz: depois disto vi. Quando ele diz vi, é porque ele estava tendo a visão. Depois dessas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vê que essa linguagem é difícil de entender. Por quê? Porque ele diz 4 anjos nos 4 cantos da terra. Mas a terra não é quadrada para ter 4 cantos. Então, não dá para entender como se lê. Percebeu? Vamos ver um outro exemplo em Apocalipse 12 agora. Apocalipse 12, verso 1. Observe. Aqui diz o profeta João: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Notou? Aqui fala de uma mulher. Essa mulher aparece de uma forma muito estranha, diferente. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher vestida de sol. Ela tem a lua debaixo dos pés, uma coroa na cabeça com 12 estrelas. É claro que uma mulher assim não existe. Mas o Apocalipse fala, menciona. Então, não se entende como se lê. Porque se fôssemos entender isso aqui do jeito que está escrito, imagina, seria muito complicado. Um outro exemplo está em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmia. Eu pergunto, será que isto é literal? Claro que não, porque se você entender isso como literal, você imagina uma besta sair da praia, do mar. Não vai dizer como um pastor que eu conheci, que foi ler a Bíblia para a sua igreja e abriu a Bíblia em qualquer lugar e caiu em Apocalipse 13. E ele ficou meio perdido, não sabia o que dizer e disse uma coisa que não deveria dizer. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: irmãos, é pecado crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Nunca ouvi uma bobagem tão grande como essa. Na verdade, a Bíblia, quando fala da besta, não está falando da praia, não está falando de ir ou não à praia. A Bíblia está falando de algo muito mais profundo, e quando a pessoa não entende, aí fica difícil. Mas a verdade é que eu quero mostrar para você que a profecia não se entende como se lê. Porque se você vai ler que a besta vai sair do mar e achar que é assim, da forma literal, e que não pode ir ao mar porque vai sair um bicho do mar, um Godzilla, um bicho daquele de Steven Spielberg, aí fica difícil, não é? Claro que não é assim. Então eu estou mostrando somente para você saber que a profecia não se entende como se lê. As outras partes da Bíblia sim, mas a profecia não. Um outro exemplo é Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Uma meretriz, uma mulher prostituta, sentada sobre muitas águas. Viu? Não se entende como se lê, porque imagine uma mulher assentada em alto mar, ou em cima de muitas águas. Não dá, isso afunda. É claro que a profecia apocalíptica não se entende como se lê.
como você viu aqui. Aí tem uma pergunta. A pergunta é simples. Como, então, eu entendo a profecia? Como devo entender as profecias apocalípticas? Como? Essa é a pergunta importante. Como entender a profecia? Você quer saber isso? Você deseja entender a profecia? Você quer saber o segredo para entender a palavra de Deus? Então, eu te convido a abrir a Bíblia comigo agora. Vamos para Isaías, capítulo 28, verso 10. Isaías nos dá a chave, nos dá a dica para entendermos esses códigos apocalípticos todos. Isaías 28, verso 10, diz assim, ó. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aqui está o segredo. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Um versículo aqui, um versículo ali. É assim que se estuda a Bíblia. É assim que se entende a profecia apocalíptica. E é assim que nós vamos fazer aqui no programa Arena do Futuro. Ler a Bíblia como diz a própria Bíblia, um pouco aqui e um pouco ali. Eu vou dar um exemplo para você sobre isso, mas antes do exemplo, imagine o seguinte. A Bíblia Sagrada não tem uma sequência de temas, como tem um livro qualquer, um livro secular. Porque na Bíblia você não vai abri-la aqui no índice e vai dizer assim, bom, eu quero saber sobre a morte. Então você vai A, B, C, D, E, F, M. Aqui, achei o M. Aí você vai lá, morte, página 1250. Aí você abre lá, página 1250. Aí eu quero saber sobre a morte. Tá tudo aqui sobre a morte. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia, não é assim. Um livro qualquer, você acha assim? Você quer saber, por exemplo, em qualquer livro, um tema qualquer, você vai no índice, procura o tema e vai lá. Mas na Bíblia, não. A Bíblia você não encontra assim. Então, para você saber sobre a morte, terá que ler um versículo em Gênesis, um outro em Êxodo, um outro em Eclesiastes, um outro em João, um outro em Apocalipse, um outro em Coríntios. Você percebe? É um aqui, um ali, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim a gente entende a palavra de Deus. Tudo bem? Essa mensagem, essa dica, essa orientação do profeta Isaías é valiosa, porque nos diz que a Bíblia deve ser estudada assim, regra sobre regra, preceito e mais preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E eu vou usar essa dica de Isaías, essa técnica bíblica, para fazer um teste com você agora. Tudo bem? Está preparado, não é? Veja o que diz Apocalipse 17, verso 1. Eu vou ler de novo o que eu li agora há pouco. Veio um dos 7 anjos, presta atenção, um dos 7 anjos, atenção, e que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Bom, eu li e não entendi. Você leu e não entendeu. Por quê? Porque não se entende como se lê. Vamos agora aplicar a isto a dica, a regrinha que Isaías nos falou, que é um pouco aqui e um pouco ali. Para eu entender o verso 1 de uma mulher meretriz assentada sobre as águas, eu vou para o verso 15. Do verso 1 eu vou para o 15. Veja o que diz o 15. Apocalipse 17, 15, aqui. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Agora sim, agora nós entendemos, mas só entendemos o 1 porque lemos o 15. É um pouco aqui e um pouco ali. Ficou claro para você? Ficou claro que quando a Bíblia diz que a mulher está sentada sobre muitas águas, a Bíblia está dizendo o seguinte, que águas quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Assim, nos estudos posteriores, nós podemos ler cada palavra simbólica do Apocalipse e descobrir o significado dessas palavras em outras partes da Bíblia. Dessa forma, aqui no programa A Arena do Futuro, nós vamos descortinar o futuro, nós vamos puxar a cortina e ver o futuro. O futuro não está numa bola de cristal, não está em cartomantes, necromantes, não está em búzios. Tem gente que quer saber o futuro e vai procurar alguém que tem uma bolinha de cristal para ficar olhando ali. Tem gente que vai querer saber o futuro e vai na mãe não sei quem, no pai não sei quem. Vai procurar adivinhos, necromantes, cartomantes, feiticeiros. Não, essas pessoas não sabem o futuro, elas enganam.
O futuro pertence a Deus, Deus sabe. E se Deus sabe, Ele deixou aqui na sua palavra as dicas do futuro, Ele mostrou para nós sobre o futuro. Aqui no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, estou abrindo a minha Bíblia. Veja, Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar, veja, revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, na Bíblia Deus tem a revelação do futuro. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Deus ensina e mostra o futuro. Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se você pensa em bola de cristal, aqui está o que seria, o que você procura como bola de cristal, não é, é a Bíblia. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus que mostra o futuro para você. O programa Arena do Futuro vai usar a Bíblia e só a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Nós não precisamos jogar aqui cartas, não precisamos aqui jogar búzios, não precisamos aqui botar uma bola, não precisamos aqui encher de fumaça, não precisamos aqui bater tambor, não precisamos aqui fazer nenhum tipo de atividade dessa natureza. Não. A Bíblia é suficiente, só ela e nada mais do que ela. Porque Deus é o Deus do futuro, do passado, do presente. Deus conhece tudo. A Bíblia diz que Deus é o Deus desde o princípio. E a sua palavra permanece para sempre. Assim nós vamos seguir a orientação de Deus para estudar a Bíblia Sagrada. Nós vamos pegar lições do passado, entender o que acontece no presente e vamos descobrir o futuro pela graça de Deus. Eu já vou adiantar para você que o futuro que Deus tem para nós é um futuro brilhante. O futuro que Deus quer revelar para você é um futuro maravilhoso, um futuro de esperança, um futuro com esperança. Por isso, você não pode perder nenhum programa Arena do Futuro, porque é nesse programa, nessa sequência de temas, que Deus vai falar ao seu coração, Deus vai mudar sua vida, vai abençoar sua casa, o seu casamento, a sua vida espiritual, e você será uma pessoa diferente a partir de agora. Por isso, a Bíblia Sagrada nos dá várias orientações, várias dicas importantes, como, por exemplo, examinar as Escrituras, João 5,39. Como bem-aventurado aquele que lê, Apocalipse 1, verso 3. Como lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, como Salmo 119, verso 105. Como a Bíblia mesma diz em Isaías que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Hoje, eu quero fazer um apelo para você, e para fazer esse convite, esse apelo para você, eu vou sentar na minha cadeira. Você vai ver sempre essa cadeira aqui, porque no terceiro bloco sempre vou sentar nessa cadeira, e a minha intenção é sentar na sua casa, é estar na sua sala, você me permite, né? É estar aqui com você, mas à vontade. Por isso já abri meu paletó, desabotoei o paletó, porque estou com você na sua casa, batendo papo. Seria até bom tomar um suco, né? E quem sabe comer um lanche com você. Mas como isso não é possível, eu quero falar com você do lanche, do pão, do banquete espiritual, que é a Bíblia. Essa é a nossa refeição, essa é a nossa comida e a nossa bebida. Hoje, Deus tem uma mensagem para você. Deus já te deu a mensagem. Deus está chamando você para fazer uma decisão. A decisão de, a partir de hoje, estudar mais a Bíblia. A partir de hoje, dedicar mais tempo para a palavra de Deus. A partir de hoje, você deve orar mais, estudar mais a Bíblia. A partir de hoje, não saia de casa sem estudar a palavra de Deus. A partir de hoje, eu quero que você, através da Bíblia, se torne um grande amigo de Deus. Uma grande amiga de Deus. É isso que Deus quer para você. E estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, você vai receber uma grande bênção. Uma grande bênção. Diz Isaías 59, 2. Verso 1, que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Deus está com as mãos estendidas sobre você e os ouvidos abertos para você. Se você quer uma bênção agora para sua casa e para sua família, se você quer tomar a decisão de estudar a Bíblia comigo aqui e também todo dia na sua casa, eu quero orar por você e dar os parabéns para você. Esse é o seu desejo, então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, querido nosso Pai eterno, obrigado pelo primeiro programa Arena do Futuro.
Obrigado por tua palavra, obrigado por Jesus, obrigado por esta grande oportunidade que nós temos de estudar a Bíblia Sagrada. Obrigado porque as profecias do Apocalipse, elas são claras para nós e o Senhor nos dará as respostas aqui no programa Arena do Futuro. Abençoe esta mulher e este homem que estudam a Bíblia comigo. Abençoe a sua casa e a sua família. Derrama sobre cada um o poder do Espírito Santo e salva-nos para o teu reino. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.